Olá pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui do vestibular da Unicamp, que nem a gente já vinha resolvendo, vestibular da segunda fase da Unicamp de 1987, exercícios de Química. Lembrando que eu já resolvi o exercício 1 e o exercício 2 da segunda fase, resolverei agora o exercício 3 e já resolvi também a primeira fase de 1987. Se você quiser ver os exercícios, dê uma olhada na nossa playlist, inclusive vou deixá-la no fim desse vídeo, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, sem muitas demoras, porque o exercício ele não é longo, não é difícil, mas eu preciso dar uma explicação boa para você sair daqui sem dúvida ou com menos dúvida possível, beleza? Então vamos lá. O exercício, a prova, desculpa, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Aí, ó. Vestibular da Unicamp de 1987, ok? Então aqui começa com a tabela periódica. Eita! E depois a gente já vem para o exercício 1 que já resolvemos, o 2 já resolvemos e agora o exercício 3, beleza? Olha só o que o exercício 3 fala pra gente. Aquecendo 4,99 de sulfato de cobre 2 pentaidratado, que é o CuSO4, com esse símbolo aqui, parece um vezes, mas é um pontinho que simboliza pra gente que é um sal hidratado, 5H2O, obteve-se o sal anidro. Anidro quer dizer que não tem água, ou seja, esse sal aqui era pentaidratado, quer dizer 5 vezes hidratado, com 5 mol de água, e aí virou anidro, ou seja, aconteceu a retirada da água, e agora ele está sem água. Este foi dissolvido em água até completar o volume de 1 decímetro cúbico, já vimos no exercício anterior, inclusive, que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, ok? Letra A. Escreva a equação química correspondente à desidratação do sulfato de cobre pentahidratado. E a letra B. Qual a concentração em mol por decímetro cúbico da solução. Beleza, ó. Letra A, muito simples, a gente já vai resolver ela aqui já, ó, exercício 3, letra A. O que ele quer que a gente faça? Apenas que resolva, apenas que escreva a equação de desidratação do sulfato de cobre 2 pentahidratado. Então, desidratação muito fácil, o que é desidratar? Perder água. Então, o sulfato de cobre 2 pentahidratado, que é esse daqui, ó, SuSO4, com o símbolozinho que parece vezes 5H2O, a gente precisa retirar essa água, faz aqui a seta de reação, né, a minha seta torta, eu acho que esse é o charme da minha química, a seta torta aqui e a gente coloca a desidratação. O que a gente vai fazer? Somente trocar esse símbolo de vezes aqui, né, aqui um pontinho, por um símbolo de mais, beleza? Então, SuSO4 mais 5H2O. É só isso, apenas, só, finito. Beleza? Então, ó, a gente fez a desidratação. Era o sal pentahidratado, aqui ó, sal pentahidratado, esse símbolo aqui de pontinho que significa que está hidratado. E aí, para desidratar, é só retirar a água. Então, a gente retirou sulfato de zinco mais a água fora do sulfato de zinco. Beleza? Acabou, letra A, fácil, mole. Vamos para a letra B agora. Letra B, qual a concentração em mol por decímetro cúbico da solução, ou mesma coisa que mol por litro da solução, ok? Então vamos voltar aqui para nossa equação. O que é interessante aqui? É um exercício de cálculo, então vai ter que ter matemática, mas vocês vão ver que vai dar para entender de boa. O que é importante a gente saber aqui? O que você tem que pensar é que uma equação química, igual essa que está aparecendo aqui, que a gente escreveu para vocês aqui, é como se fosse uma receita de comida, uma receita de um bolo, de um doce, de alguma coisa que você pega lá no livro de receita da sua avó, nem sei se isso existe ainda, mas minha avó tem um livro de receita que deixou com a minha mãe, e quando tem lá no livro de receita, tem os ingredientes e como você deve fazer, as quantidades que você deve usar para um determinado tamanho. Então, tipo, tem lá um bolo, esse bolo não dá para uma pessoa só, geralmente, né? O livro de receita traz os ingredientes, uma quantidade de ingredientes que dê para uma quantidade boa de pessoas, sei lá, um bolo que dá para 10 pessoas, ok? E ele tá lá escrito, então vai usar 1 kg de farinha, não sei o que, não sei o que. Se você precisar fazer para menos pessoas, você divide a quantidade dos ingredientes pelo jeito que você precisa. Então você vai fazer esse bolo dá para 10, precisa de 1 kg de farinha. Se você for fazer o bolo para 5 pessoas, você vai usar meio quilo, né? Porque é metade, 5 é metade de 10, então metade de 1 kg é meio quilo. Beleza? Então tá aí. Aqui a gente vai encarar da mesma forma. E os ingredientes, eles estão colocados aqui. São esses números que aparecem na frente dos componentes. Esse 5 aqui. E, além desse 5, o número 1 que está aqui, ele está subentendido, quando não tem nada na frente do composto, da molécula, a gente usa o número 1, beleza? Então tá aqui também, número 1. Então esses são os nossos valores de ingrediente para a receita padrão, para a receita completa, digamos assim. E aí,
essa primeira linha, a gente vai dividir esse exercício em algumas linhas. Essa primeira linha aqui, eu gosto de chamar ela de linha mol. Por que linha mol? Porque é como vem apresentada a equação química pra gente. Ela vem apresentada em quantidade de mol, beleza? Então tá aí, ó, 1 mol de sulfato de cobre com 5 mol de água, ou seja, tá hidratado. Na desidratação vai resultar pra gente 1 mol de sulfato de cobre mais 5 mol de água, ok? Então é a linha mol. A próxima linha, que vai ser aqui a partir do exercício B, a gente vai montar em cima do que a gente vai precisar e vocês já vão entender isso. Inclusive, é uma característica bem interessante do vestibular da Unicamp colocar mais de uma letra A e B, e geralmente para você fazer a B precisa da A, ou por completo, ou parte dela, que é que vocês vão ver aqui que vai acontecer. A próxima linha, eu vou chamar ela de mol massa. Vou até colocar aqui em outra cor, mol massa. Por que mol massa? Porque eu vou pegar esses compostos que estão dados aqui em mol, e vou transformar essas quantidades de mol em massa, beleza? Porque é como que nem eu disse, é um livro de receita. Então lá no livro de receita ela tá dando uma quantidade, um tipo de unidade para você trabalhar. Sei lá, você vai usar meia xícara de café, ou, nossa, sei lá, 1 copo de requeijão, vai usar 2 pitadas, são unidades de medida para cada uma dessas coisas que a gente vai usar. Aqui, a unidade de medida está tudo em mol. E eu quero transformar tudo em massa, que é uma coisa que a gente trabalha bastante. Mol e massa, essa relação de mol e massa é bem usada. E para isso, a gente vai usar a tabela periódica. Porque para eu saber quanto que um mol equivale em massa, isso vai depender de cada elemento que eu tenho no meu composto. Então a gente vai precisar saber do cobre, do enxofre, do oxigênio, do hidrogênio, e só. Aqui é oxigênio também. Então a gente vai precisar saber a massa atômica desses elementos para depois saber a massa da molécula inteira. Ó, então a gente vai precisar da massa do cobre. A massa do cobre é 63,5. A gente vai precisar da massa do enxofre. A massa do enxofre é 32,1. E a gente vai precisar da massa do oxigênio, que é 16, da massa do hidrogênio, que é 1. Beleza? São todos os compostos. Pega aí. São todos os compostos que eu tenho ali no meu exercício. Então vamos lá. Eu quero calcular a massa de 1 mol desses compostos, beleza? Então eu vou até abrir uma outra página aqui para a gente fazer os nossos rascunhos. O primeiro composto, qual que vai ser? Eu vou calcular aqui então, para começar, do sulfato de cobre 2. Então é o Cu-SO4, beleza? Cu-SO4. Pense o que você quiser, mas é um composto químico. Como que eu vou calcular do Cu-SO4? Pego cada elemento que tem lá, então vou pegar primeiro o Cu, que é o cobre. Quanto que é a massa do cobre que a gente viu lá? 63,5. Depois vou pegar o enxofre, que é o S. A massa do enxofre é 32,1. Do oxigênio, que é 16. Beleza? Depois que eu coloquei as massas, eu vou multiplicar pela quantidade de átomos que eu tenho aqui no meu composto. Então, cobre, quantos cobres eu tenho? Um só. Então, vou pegar aqui e vou fazer vezes 1. 63,5 vezes 1 é igual a 63,5. Enxofre, quantos enxofres eu tenho? Apenas um. Então, enxofre vezes 1, 32,1 vezes 1, vai dar 32,1. E o oxigênio? Esse 4 aqui se refere apenas ao oxigênio. Então, eu tenho 4 oxigênios, 16 vezes 4 é igual a 64. Então eu tenho a massa de cada um dos compostos, agora eu somo toda a massa deles para saber a massa da molécula inteira. Então eu tenho aqui 5 com 1 vai dar 6, 4 mais 2, 6, com mais 3, 9, 6 mais 6, 12, com mais 3, 15. 159,6, beleza? Gramas por mol. Essa é a massa do sulfato de cobre. Então a gente vai vir aqui e vai colocar aqui a massa, ó, do sulfato de cobre. 1 mol de sulfato de cobre é 159,6 gramas. Beleza? 1 mol são 159,6 gramas. Muito bonito, muito bacana. Mas a gente tem a água também. A água é H2O. Então vamos fazer a da água. Vou até passar um traço aqui. E vamos fazer a da água. A água é H2O. Hidrogênio, massa 1. É 1,01, mas eu vou arredondar para 1. E o oxigênio é 16. Beleza? Quantos hidrogênios eu tenho aqui no meu composto? 2. Então 2 vezes 1, 2. Oxigênio, quantos eu tenho no meu composto? 1 apenas. Então 16 vezes 1, 16. 16 mais 2, 18. Porém, 18 gramas. Porém, olha aqui, são 5 mol de água. 5. Então tem que multiplicar isso por 5. Então eu vou vir aqui e vou fazer aqui, ó, vezes 5. Quanto dá 18 vezes 5? 90 gramas. Beleza? Então aqui na minha água, a massa de 5 mol de água, 90 gramas. Viram o que eu fiz? Eu peguei a quantidade de mol e transformei em massa.
1 mol de sulfato de cobre equivale a 159,6 gramas e 5 mol de água equivale a 90 gramas. E o SuSO4, o CuSO4, e pentaidratado aqui com 5 água, é a junção do sulfato de cobre com a água. Então é a soma de 159,6 gramas com 90 gramas. Quanto que isso vai dar? 249,6 gramas. Beleza? Olha só, primeira linha feita bem de boa, bem tranquila. A próxima linha, eu chamo, vou pôr aqui de amarillo, de amarelo, eu chamo de dados do exercício. O que é isso? Eu vou agora no meu exercício e vou dar uma olhada nos dados que ele me dá, os números, os valores que ele me dá. Qual que é o valor que ele me dá? Olha o que ele fala. Aquecendo 4,99 de sulfato de cobre 2 pentaidratado. Ou seja, ele me dá o valor de 4,99. Então vamos pôr esse valor ali, 4,99. Sem drama. Aqui, ó, o sulfato de cobre pentaidratado, esse primeiro aqui, eu vou colocar aqui embaixo dele, ó, 4,99 gramas. É o que ele me fala, é o que ele me mostra, é o que ele me apresenta. Tá aqui, 4,99. Ele fala depois que foi dissolvido em 1 decímetro cúbico. Quando, né, ele fez a reação, obteve-se, então ele pegou o sulfato de cobre pentaidratado e obteve-se o sal anidro, ou seja, ele tirou a água, ou seja, ele fez uma desidratação, que foi a letra A que a gente fez. Este foi dissolvido, este quem? Este após a reação de desidratação. O que sobrou foi dissolvido em água até completar 1 litro. Meio louco, né? Ele tirou a água e depois colocou água de novo, mas é em proporção e condições diferentes. Olha aqui, ele pegou 4,99, desidratou, sobrou uma quantidade de sulfato de cobre e esse sulfato de cobre ele jogou na água. Então o que a gente vai precisar saber? O valor disso daqui, ó. É isso que a gente vai precisar saber. Acompanha aqui comigo. O sulfato de cobre sozinho é 159,6. Quando eu somo ele com o pentaidratado aqui, que são 5 mol de água, com mais 90, dá os 249,6. Só que eu não comecei com 249,6, eu não peguei isso daqui, desidratei e sobrou isso pra mim. Não, ele fala pra gente que ele começou com 4,99 gramas, foi bem menos do que 249,6. Como que eu vou fazer pra descobrir isso? Bom, depois que eu descobri isso, eu tenho que saber quantos mol isso significa pra mim. E aí, sabendo quantos mol isso significa pra mim, eu consigo saber a concentração. Quando a gente fala de exercício de estequiometria, exercício de molaridade, exercício de mol, enfim, existem sempre várias formas de serem feitas, vários raciocínios para ser feito, e você pode ter visto ou descoberto um raciocínio mais rápido, mais eficiente do que esse meu que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o que eu quero mostrar? O passo a passo, como que dá para fazer, o que não pode, o que pode. Se você viu, percebeu um jeito mais fácil de fazer, não tem problema, coloca aqui nos comentários, ensina a gente também, grande divo da química, beleza? Então vamos lá. Sem nenhum problema. Eu vou seguir nesse meu raciocínio porque foi o primeiro que eu pensei, não necessariamente é o melhor, não necessariamente é o mais difícil, não necessariamente é o mais fácil, é um jeito, é um dos jeitos, cada um tem uma facilidade ou uma dificuldade com um jeito. Eu vou mostrar esse pra você. O valor então que eu vou colocar aqui, eu tenho que achar um valor aqui. Só que pensa comigo, desses 249,6 gramas que sobrou aqui, o 159,6 mais o 90, esse 159,6 gramas equivale a uma certa porcentagem desse todo aqui, que é o 249,6, que é quando ele está junto com a água. Então, quando separou, sobrou uma certa porcentagem de 159,6 e uma certa porcentagem que é o 90 gramas. E isso vai se manter aqui embaixo. Quando esses 4,99 gramas de sulfato de cobre pentaidratado se desidratar, a mesma proporção vai sobrar de sulfato de cobre, que é esse daqui, e a mesma proporção vai sobrar de água. Não é a mesma quantidade nem o mesmo valor, é a mesma proporção. Então o que eu preciso saber? Quantos por cento 159,6 gramas equivale desses 249? Porque, vamos supor, seja esse 159,6 equivale a 20% dos 249,6. Isso quer dizer que aqui no sulfato de cobre aqui embaixo, desses 4,99 também vai ser 20%. Não é 20%, tá? Tô só inventando aqui, só supondo. A gente vai descobrir quanto que é e a gente vai fazer isso na próxima página. Então eu sei que o meu total lá do meu composto é 249,6 gramas. Isso equivale ao meu 100%. Eu quero saber quanto que 159,6 equivale, para depois eu aplicar a mesma proporção no 4,99. Então aqui vai ser o meu X. Aí eu faço aquela regra de 3 básica, simples da química, a Chess. Ó, 63,94% é o nosso valor. Então, esse 159,6 equivale a 63,94% do todo.
Então, esse valor que vai aparecer aqui embaixo pra gente vai equivaler também a 63,94%. Só que 63,94% dos 4,99 gramas, que é o que a gente vai descobrir agora. O que a gente tem? O nosso 4,99, dessa vez, é o nosso 100%. É tudo que a gente tem. É o sulfato de cobre pentohidratado. Eu quero saber, desses 4,99, quanto que vai ser 63,94%. Continha chata, eu sei. Mas tem que fazer. Não tem como. Vai valer Y. Beleza? Faz aqui o nosso X, a nossa regrinha de 3. Então vai ficar o quê? 100Y é igual a 4,99 vezes 63,94%. Y vai ser igual a 4,99 vezes 63,94 dividido por 100. E o Y, novamente, matemática, palma para aparecer. Aí, ó, apareceu, pô. 3,19 gramas é o valor dos 63,94. Então aqui, ó, esses 63,94% de 4,99 equivale a 3,19 gramas. Beleza? Descobrimos a quantidade de gramas, mas ainda não acabou. A gente quer saber a quantidade de mol por litro, a concentração em mol por litro. Então vou precisar pegar esses 3,19 gramas e transformar em mol, que é a quantidade do livro de receita ali, ó, ali no em cima, ali no início. É a quantidade do nosso livro de receita. Então vamos fazer mais essa conta. 3,19 gramas equivale a quantos mol? Não sei. Não sei. Eu entendo que você não sabe, porque eu também não sei. Mas a gente vai fazer essa conta e vai descobrir. Para fazer essa conta, eu preciso partir de um princípio. Eu tô falando do quê? Do sulfato de cobre. O sulfato de cobre, eu sei quanto que tem o mol dele. Tem os 159,6 gramas. Então eu vou partir disso. Os 159,6 gramas tem 1 mol. Agora, o 3,19 tem quantos mol? Beleza? Eu vou trocar a letra aqui, porque eu já usei o X, tá? Eu vou, só para efeitos didáticos, eu vou usar uma outra letra que eu não usei ainda, o Z. Ok? Faz a regra de 3 em X novamente. Então você vai ter 3,19 vezes 1 é igual a 159,6 Z. Então seu Z vai ser igual a 3,19 vezes 1 dividido por 159,6. E aí novamente, matemática, após a palma, o resultado vai aparecer na tela. Aí ó, fácil, rápido. Falo pra vocês, tenta. Tenta que dá certo. 0,0199. Vamos arredondar isso daqui? Não vamos deixar assim não, vai. Ó, 199 igual 2. 0,02. Beleza? Melhor ainda, vamos deixar mais bonito, porque aqui a gente não tá pra fazer coisa feia. Aqui a gente tá pra fazer coisa bonita, tirando a minha letra aqui, com exceção da minha letra. Então vamos transformar isso daqui em notação científica. Notação científica, o número é entre 0 e 9, beleza? Então vamos transformar isso em notação científica. Eu preciso passar aqui, ó, 0,02 é menor que 0, então eu passo uma casa, fica 0,2, ainda é menor que 0, eu passo mais uma casa, vai ficar 2 vezes 10. Bom, eu precisei passar duas casas, então vai ser elevado a 2. Só que como eu passei aqui pro meu lado, ó, era um número pequeno, 0,02, eu tornei ele um número maior do que antes, né? Era 0,02, passou a ser 2. Então isso daqui quer dizer que o número é negativo. Então se eu aumento o meu número, aqui fica negativo. Se eu diminuo o meu número, aqui fica positivo. Beleza? Então é isso. 2 vezes 10 a menos 2, o quê? Mol. Então esse é o valor do nosso mol. Esses 3,19 equivale a 2 vezes 10 a menos 2 mol. E a concentração? Como que eu calculo? Concentração é igual à quantidade de mol dividido por decímetro cúbico nesse caso. Quanto que é a minha quantidade de mol? 2 vezes 10 a menos 2. Quanto que é meu decímetro cúbico? Ele fala aqui, ó, ele mostra aqui pra gente. É 1 meu decímetro cúbico. É 1. Uno. Então é isso. Dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então nossa resposta é 2 vezes 10 a menos 2 mol por decímetro cúbico. E é finito. E tá aqui. E pronto. Acabou. É isso, galera. Beleza? Espero que não tenha ficado muitas dúvidas ou nenhuma. Se ficou alguma, pode deixar nos comentários. Não esqueça de assistir a resolução dos outros exercícios desse vestibular. Se você está aqui, é porque você tem o intuito de melhorar na vida através da educação e eu dou o maior apoio para isso. Então, tirarei qualquer dúvida que você precise. Beijos e abraços a todos. Até o próximo vídeo, que eu já gravei esse 2 vezes porque não gravou a tela do meu computador da outra vez. Até lá. Tchau.